Livro dos Jubileus, capítulo 7, Noé sacrificou. A maldição de Canaã, os filhos e netos de Noé, e suas obras. Exortação de Noé. E na 7ª semana no primeiro ano 1317 neste jubileu, Noé plantou vinhas na montanha na qual a arca tinha descansado, chamada Lobar, uma das montanhas de Ararat, e elas produziram fruto no 4º ano, 1320 e ele guardou o fruto delas, e acumulou-os neste ano no 7º mês. E ele fez vinho delas e o colocou em vasos, e os conservou até o 5º ano, 1321 até o 1º dia, na lua nova do 1º mês. E ele celebrou com alegria o dia desta festa, e ele fez um holocausto sacrifício queimado ao Altíssimo, um novilho e um carneiro, e 7 ovelhas, cada um de 1 ano de idade, e um filhote de bode, pelo qual ele fez expiação por si mesmo e seus filhos. E ele preparou o filhote antes, e colocou parte de seu sangue sobre a carne que estava no altar que ele havia construído, e toda a gordura ele deitou sobre o altar onde ele preparou o holocausto, e o boi, o carneiro e a ovelha, e ele deitou toda a carne dele sobre o altar. E ele colocou todas as suas ofertas misturadas com azeite sobre isso, e depois ele pingou vinho sobre o fogo que ele havia preparado anteriormente sobre o altar, e ele colocou incenso sobre o altar e causou um doce aroma a subir aceitável diante do Altíssimo seu Criador. Ele celebrou e bebeu do seu vinho, ele e seus filhos com alegria. E era noitinha, ele foi para sua tenda, e estando embriagado deitou-se e dormiu. E ficou descoberto nu em sua tenda enquanto dormia. E viu seu pai Noé nu, e saiu e contou a seus 2 irmãos. E Shem tomou sua capa e se levantou, ele e Jafete colocaram o vestido sobre seus ombros e foram para trás e cobriram a vergonha de seu pai, e seus rostos voltavam-se para trás. E Noé acordou de seu sono e ficou sabendo de tudo o que seu filho mais novo havia feito a ele, e ele amaldiçoou seu filho dizendo: Maldito seja Canaã, um servo escravo deverá se tornar a seus irmãos. E ele abençoou a Shem e disse: Bendito seja o Altíssimo Criador de Shem, e Canaã deverá ser seu servo. O Altíssimo deve engrandecer Jafete, e o Altíssimo deve habitar nas habitações de Shem, e Canaã deve ser seu servo. E soube que seu pai havia amaldiçoado seu filho mais novo e ficou descontente porque ele havia amaldiçoado seu filho, e ele se separou de seu pai, ele e seus filhos com ele, Cuxi, Misgaim e Put Canaã. E ele construiu para si uma cidade e a chamou pelo nome de sua esposa Nelatamauk. E Jafete viu isso, e tornou-se invejoso de seu irmão, e ele também construiu para si mesmo uma cidade, e ele a chamou pelo nome de sua esposa Ardataneses. E Shem habitou com seu pai Noé, e ele construiu uma cidade próximo a seu pai nas montanhas, e ele também chamou-a pelo nome de sua esposa Sedequitelebab. E eis que estas 3 cidades são próximas ao monte Lubar. Sedequitelebab faz frente com essa montanha a leste, e Naeltamauk ao sul, Adataneses ao oeste. E esses são os filhos de Shem: Ilão, Assur, e Arfaxade, que nasceu 2 anos após a inundação, e Lud e Arã. Gênesis 10 e 22. Os filhos de Jafete são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses são os filhos de Noé. E ao 28º jubileu 1324, Noé começou a ensinar aos filhos de seus filhos as ordenanças e os mandamentos, e todos os juízos que ele conhecia, e ele exortou seus filhos a observarem a justiça, e a cobrir a vergonha de sua carne, e a bendizer seu Criador, e honrar pai e mãe, e amar seu vizinho, e guardar suas vidas da fornicação e impureza e toda iniquidade. Porque foi devido a essas 3 coisas que veio a inundação sobre a terra, nominalmente, devido à fornicação pela qual os guardiões contra a lei e suas ordenações se prostituíram com as filhas dos homens e tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e eles iniciaram a impureza. E eles geraram filhos, os Nafidins, e eles estavam em desigualdade, e eles devoraram uns aos outros, e os gigantes mataram os Nafio, e Gerbaste matou os Nafio, e os Nafio mataram os Eljo, e os Eljo mataram a humanidade, e um homem matou ao outro. E cada um virou-se para praticar injustiça e a derramar muito sangue, e a terra estava cheia de injustiça.
E depois disso eles pecaram contra os animais selváticos e as aves e contra tudo o que caminha sobre a terra. E muito sangue foi derramado na terra, e toda a imaginação e desejo dos homens era vaidade e maldade continuamente. E o Altíssimo destruiu tudo da face da terra por causa da maldade de seus atos, e por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra ele destruiu tudo. E nós fomos poupados, eu e vocês, meus filhos, e tudo o que entrou conosco na arca, e eis que eu vejo suas obras diante de mim e que vocês não têm andado na justiça. Porque no caminho da destruição vocês começaram a andar, e estão se separando uns dos outros, e andam invejosos uns dos outros, e não estão em harmonia, meus filhos, cada um com seu irmão. Porque eu vejo, e eis que os demônios começaram a seduzir vocês e contra seus filhos, e agora eu temo a seu respeito, que depois de minha morte vocês irão derramar o sangue de homens sobre a terra, e que vocês também serão destruídos da face da terra. Porque todo aquele que derrama sangue humano, e todo aquele que come o sangue de qualquer carne, será destruído da face da terra. E não deve ser poupado nenhum homem que comeu sangue, ou que derramou sangue humano sobre a terra, nem deve ser poupado a ele nenhuma descendência viva debaixo do céu. Porque para o inferno Sheol, ou submundo eles devem ir, e para o lugar da condenação eles devem descer, e para as trevas das profundezas eles devem todos estar, removidos por uma morte violenta. Não deverá haver nenhum sangue sobre vocês de todo o sangue que deve haver todos os dias nos quais vocês matarem qualquer animal selvático ou doméstico ou qualquer coisa que voe sobre a terra, e façam essa boa obra para suas próprias vidas cobrindo o que foi derramado sobre a terra. E vocês não devem ser como aquele que come com sangue, mas guardem a si mesmos de modo que ninguém coma sangue diante de vocês. Cubram, enterrem o sangue. Porque diz eu fui ordenado a testemunhar para vocês e seus filhos, junto com toda a carne. E não de a vida para ser comida com a carne, para que seu próprio sangue não seja requerido da mão de nenhuma carne que, derramou sobre a terra. Porque a terra não ficará limpa do sangue que foi derramado sobre ela senão, somente, pelo sangue daquele que derramou será a terra purificada por todas as gerações. E agora, meus filhos, prestem atenção. Pratiquem juízo e justiça de modo que possam ser plantados em justiça sobre a face de toda a terra, e sua glória se eleve diante do meu Altíssimo, o qual me salvou das águas da inundação. E eis que vocês devem ir e construir cidades, e plantar nelas todas as plantas que existem na terra, e além disso todas as árvores frutíferas. Porque por 3 anos o fruto de tudo o que se come não será recolhido e ao 4º ano seus frutos serão colhidos e os primeiros frutos devem ser oferecidos sobre o altar do Altíssimo Criador, que criou o céu e a terra e tudo o que existe. Sobre o homem com o melhor das primícias dos vinhos, do azeite e dos primeiros frutos em oferta ao Altíssimo no altar, este é aceito, e o que restar que os servos da casa do Altíssimo comam diante do altar. O Altíssimo permite isso. E no 5º ano permita que seja liberado de modo que liberado em justiça e retidão, e vocês devem se tornar justos, e tudo o que vocês plantarem prosperará. Porque assim procedeu Enoque, o pai de seu pai ordenou a Matusalém, filho dele, e Matusalém a seu filho Lameque, e Lameque ordenou a mim Noé todas essas coisas as quais seus pais ordenaram a ele. E eu também lhes dou ordem, meus filhos, como Enoque ordenou seu filho no primeiro jubileu. Enquanto ainda vivia, o 7º de sua geração, ele comandou e testificou a seus filhos e a seus netos até o dia de sua morte.